Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast No Que Tange. Obrigado pela vossa atenção habitual. Hoje trazemos mais um tema para discussão. O nosso tema é ligado à arbitragem. Esta temporada que começou já há 2 ou 3 programas, se não estou em erro, e hoje trazemos um tema importantíssimo, o compliance na arbitragem. Para discutir este tema e ter uma conversa descontraída conosco, nós convidamos a doutora Helena Prata. A doutora Helena Prata é advogada, a doutora Helena Prata é docente universitária, é licenciada e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, é doutorada pela Universidade Católica de Lisboa. Eu não sei se o disse bem, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Como é que passou, doutora? Passou bem? Estou bem, obrigada. Não foi difícil chegar, pois não? Não. Eu conheço relativamente bem esta parte da cidade, então não foi difícil chegar. Pois, olha, a preocupação que eu tenho e a questão que eu faço a quase todos os nossos convidados é ligado à sua vida fora da academia, fora do dia a dia profissional. Eu sei que todos nós, quase todos nós, temos uma vida muito dinâmica e a cidade em si também não permite ser diferente. Mas algum de nós ainda consegue arranjar tempo para alguma coisa nos tempos livres, não é? Então, como é que a doutora ocupa os seus tempos livres? O que é que faz? Bom, nos tempos livres eu gosto de tentar sobreviver. Tentar sobreviver e manter alguma sanidade mental. Como é que faz isso? E depende muito também dos humores com que estou principalmente ao fim de semana. Eu gosto de sair com os amigos, gosto de festas, apesar de nem sempre ser possível ir a festas, gosto de ler, prefiro leituras lúdicas a leituras académicas nos tempos livres. Gosto de filmes, gosto de séries, gosto de cinema, portanto, divido um bocadinho os meus tempos livres entre estas atividades sempre que é possível. Vivendo em Luanda, nem sempre é possível fazer isso. Eu tropecei há alguns meses atrás com uma fotografia da doutora, com uma fotografia sua, num evento. Eu acho que foi o Funge do mês. Do show do mês. Gosto do show do mês, gosto de dançar. É isso que eu ia perguntar. Infelizmente são coisas que têm sido cada vez mais raras na nossa cidade. Eu lembro-me, quando mais jovem, nós tínhamos todos os fins de semana, havia sempre uma atividade cultural, havia discotecas para todas as idades, havia centros recreativos. Eu lembro-me de frequentar muito um programa cultural que era o Caldo de Poeira, que era uma organização da Rádio Nacional de Angola e, se eu não estou em erro, era o último domingo de cada mês. E havia sempre música ao vivo. Eu sinto falta, muitas vezes, da música ao vivo. E o show do mês traz-nos isso. Não quero fazer publicidade. Pois, não, claro. Não estou aqui a fazer publicidade. Tudo certo. Faz parte também daquilo que mas faz o show do mês traz-nos um bocadinho estas recordações. É música ao vivo, é gente muito boa, gente alegre. E estamos todos ali para dançar e nos divertirmos. E por isso eu gosto da proposta do Funge Show do Mês. Eu nunca fui ao show do mês, espero experimentar. Tem que ir ao próximo, que creio que é em outubro. Tá bem, eu vou registrar isso e ver se no próximo eu vou. Se não colidir com outra atividade, eu vou sim. Doutora, além de dançar, disse-me que gostava de ver filme. Qual é o último que conseguiu ver? Olha, o último foi... não é um filme, é uma série, é o Taylor, que é uma série que está na Netflix. E depois há filmes que têm aparentemente têm uma boa proposta, mas depois começam a ser enfadonhos, como por exemplo The Mother, que é o último filme
da Jennifer Lopez, que começou, pronto, parecia ser uma proposta agradável, mas depois tornou-se enfadonho e eu não cheguei ao fim. Não cheguei ao fim. Mas acontece-lhe muito começar a ver um filme e não chegar ao fim? Sim, porque... principalmente quando a expectativa é muito elevada. Às vezes há filmes que colocam uma expectativa bastante grande, mas depois são uma decepção, acabam por ser uma decepção. E, enquanto que há outros que não são assim, aparentemente não estão na zona comercial, são aqueles filmes considerados da zona indie, mas são filmes agradáveis. Eu lembro-me, por exemplo, de ter visto, de um dos melhores filmes que vi na Netflix, é O Milagre da Cela 7, não sei se já viu. Já é um filme com muita carga emocional. Com muita carga emocional, mas inicialmente parecia ser uma coisa Sim, e surpreendeu pela positiva, de facto. Surpreendeu pela positiva. E há um outro filme que é sobre a história da transição da independência de Angola, que eu vi no cinema, que é um misto de desenho animado e atores reais, que foi uma proposta muito bem elaborada, o título é Mais um Dia de Vida, acho que é este título. É um filme que é também considerado, em princípio não é uma proposta comercial, mas ficou 6 meses na sala de cinema, numa das salas de cinema em Portugal, que é ali no Shopping Amoreiras. E foi um filme bastante interessante também. Acha que a Academia refinou o seu gosto por essas coisas? Não, acho que não. Acho que não. Acho que eu sempre gostei de ler, sempre gostei de cinema. Aliás, sempre gostei de teatro. Uma das acusações que se faz aos angolanos de forma geral é que não gostam de cultura. Não é verdade. Eu cresci numa época de muita produção cultural nacional, de várias companhias. Assisti o nascimento, aliás, cresci já com algumas companhias a atuarem e assisti o nascimento de várias companhias de teatro, que infelizmente não sobreviveram porque o contexto não ajuda. As pessoas precisam de sobreviver, as pessoas precisam de se alimentar e, portanto, a determinada altura das suas vidas têm de fazer uma escolha. E a verdade é isso, é que nós crescemos, a minha geração cresceu com isto. E hoje uma das coisas que mais sentimos falta é isso, é teatro, é espetáculos, enfim, é o que a vida nos levou, não é? Todos nós conhecemos as suas aventuras pelo mundo académico, sabemos pelo modo como se posiciona que aquilo é fruto de traçar desafios e cumpri-los, não é? Uhum. Há alguma coisa na sua vida pessoal, lúdica, que tenha projetado e queira muito fazer que ainda não fez por falta de oportunidade? Teatro. Como atriz? Como atriz. Ou atriz ou produtora. E o que é que lhe impede de fazer? Muita coisa. Assim, o teatro é uma coisa, custa muito dinheiro. Fazer teatro custa muito dinheiro e cada vez mais tem sido cada vez mais caro. E nós vivemos num país em que há muito pouco ou quase nenhum auxílio à vida cultural e o teatro acaba por ser também incluído no parente pobre da cultura. São raras as atividades que contam com apoio, não só apoio institucional, não tem necessariamente a ver apoio institucional, mas patrocínios, apoio do próprio mercado. Não existe, ou quase não existe. É quase inexistente. E eu tiro o chapéu às pessoas que continuam nesta atividade e fazem do teatro a sua vida, porque no fundo elas têm que pagar para levar a alegria e um pouco de cultura às outras pessoas, porque vou-lhe dizer uma coisa, a bilheteira não paga os custos de uma produção teatral. É verdade. Uhum. É verdade. Dizem os mais envolvidos nas artes cênicas que os atores nas artes cênicas, se calhar em outras paragens, aqui não sei como é que é, que os autores ganham um pouco menos que os produtores.
Sim. Se calhar... Eu acredito que sim, porque investimento. tem muito que ver com os direitos de imagem, as participações, e depende também de como é que negociam, os contratos. Exatamente. Portanto, e muita da receita para os filmes e para as produções, muita da receita a maior parte da receita vem dos patrocínios. Pois. Falou em contratos e corremos-lhe fazer uma pergunta. Se tivesse que usar ou criar, inventar um termo jurídico para usar em contratos, qual seria esse termo? Olha, é um termo muito engraçado que tem sido usado. Eu, por acaso, não sabia do significado. Recentemente, alguém me disse qual o significado, que era uma espécie de mentira. Não é? Bungla bang. Perdão? Seria o Bungla bang? Seria É a mentira. É o significado. Não é mentira, é a arte pronto, não sei se este é exatamente o significado da expressão, mas é a arte de, não diria enganar, mas a arte de fazer com que as pessoas realizem os nossos desejos sem necessariamente forçá-las. Não é? Isso é o Bungla É a bang. arte da ilusão. Viram o refinamento do Bungla bang na versão no que tange. Eu achei engraçada essa expressão no que tange, até porque, por causa dos memes que giram à volta disso. A ideia é exatamente ressignificar o no que tange, não é? É importante, na verdade, saber que pode ser algo usado para unir-nos e utilizado para transmitir conhecimento jurídico às pessoas, aos colegas. Mas é assim, esta expressão tem sido vulgarmente disseminada e inclusive eu vejo memes de pessoas, vejo vários memes a dizerem que basta usar essa expressão para que as pessoas tenham notas fabulosas em direito. Será? É docente? Não é. Não é verdade? Mas o pior é que eu vejo muitos estudantes a usarem isto, mas depois olha-se para o texto, para aquilo que eles escrevem e não tem nada no que não há nada, não há nenhuma substância naquilo que eles escrevem. E quando eu olho para textos assim, eu digo, pronto, esse é mais um que acreditou no mito do no que tange. Acreditou que basta dizer no que tange para ter... passar. Era bom se bastasse isso para sermos licenciados em Direito, não é? Isso é que era bom, não é? Doutora, já utilizou em negociações, tem alguma técnica que considera infalível para uma negociação? Infalível, eu não diria que é, mas eu acho que as pessoas, quando vão para a mesa de negociações, têm de ir com o objetivo de negociar. E há uma coisa, há um exercício que eu faço sempre, que é... não interessa, porque os advogados, por norma, têm um ego muito inflado, são muito vaidosos e muitas vezes querem colocar-se como o centro das atenções. E um exercício que eu acho que nós devemos fazer enquanto advogados é o que interessa aqui é o interesse do cliente. É verdade. Não há nada mais importante nesta mesa que o interesse do cliente. E então, a minha postura nesta mesa de negociações será no sentido de fazer tudo o que for possível para realizar o interesse do cliente em termos contratuais. Portanto, isto é o que interessa. O mais importante nesta mesa é o interesse do cliente e o ego do advogado tem que ser deixado de fora. Pois, é verdade. Eu concordo, doutora. Doutora, se a arbitragem fosse considerada um desporto olímpico, qual seria esse desporto? Maratona. E acha que Angola podia sediar este... Eu acho que sim, só que nós temos temos que fazer uma série de mudanças a nível do nosso mindset e a nível institucional,
e temos que tornar o nosso ordenamento jurídico um ordenamento amigável à arbitragem, ou como se usa na gíria, arbitration friendly. Isto porquê? Porque não basta ter uma lei de arbitragem, não basta que o país assine um sem número de convenções no fundo, para facilitar os processos de arbitragem. Não basta que o Estado aprove leis em que se submeta ele próprio à arbitragem. É preciso criar um ambiente que seja favorável à arbitragem. E quando eu digo favorável à arbitragem, é no sentido de que até o sistema judicial tem de funcionar de forma eficiente e eficaz, para que as pessoas, os investidores, as partes num determinado contrato, olhem para o nosso ordenamento jurídico como um ordenamento jurídico que não só facilita a arbitragem, mas que tem toda uma série de mecanismos que concorrem para que um processo arbitral corra da melhor forma possível. Por isso, vou-lhe dar um exemplo. Tem-se dito que a arbitragem não é um meio alternativo ao sistema judicial. Eu não acho que seja um meio alternativo. Eu acho que a arbitragem quanto muito, é um meio institucional, é uma forma, não é uma forma institucional, é uma forma complementar. É uma forma complementar à justiça tradicional, na medida em que a arbitragem permite, o tratamento de matérias que muitas vezes escapam ao tribunal e ao entendimento do Tribunal Judicial. Repara, a arbitragem começou inicialmente por surgir porque existem matérias que escapam ao entendimento daquilo que nós conhecemos como juiz natural, não é? E são matérias com uma tecnicidade bastante elevada, uma complexidade bastante elevada, que é desejável que sejam pessoas especialistas e que tenham a competência necessária para decidir sobre aquelas matérias, sob pena de estarmos a produzir uma decisão que não soluciona o conflito, por um lado, e, por outro lado, cria mais custos a cada uma das partes. E nós, no nosso caso, por isso estava a falar da relação de complementariedade, por um lado, e, por outro lado, para que a arbitragem funcione, é necessário que o sistema de justiça também funcione, seja também ele eficaz e eficiente. E se calhar esse é o nosso toque de virada para as questões mais sobre o tema. E ele perguntar, então, a importância do compliance na arbitragem. Porque é que é importante termos compliance na arbitragem? É importante, desde logo, para garantir a independência e imparcialidade dos árbitros. Como sabe, na arbitragem vigora o princípio da autonomia da vontade. São as partes que escolhem os árbitros. E a escolha dos árbitros normalmente pode generar em conluios. Eu posso escolher uma pessoa que não vá olhar para o conflito de forma imparcial, mas para que vá acautelar apenas os meus interesses naquele conflito. E, portanto, tem que ver essencialmente com a garantia da independência e imparcialidade dos árbitros, porque os árbitros, apesar de serem pessoas escolhidas pelas partes, não estão sobre eles impendem exatamente os mesmos deveres e os mesmos princípios que se aplicam aos juízes. E quais seriam as principais considerações éticas a se ter em conta quando se está a escolher o árbitro? Bom, desde logo verificar se estas pessoas estariam ou não em conflito de interesses. Existem várias instituições, a ICC, a IBA,
que têm várias regras já pré-elaboradas para verificar a independência dos árbitros. A IBA, por exemplo, que é a lista que eu sigo normalmente, tem uma lista de impedimentos, tem uma lista de situações que podem ser incluídas naquilo que eles designam por zona vermelha de aspectos renunciáveis, ou seja, apesar de serem aspectos que podem constituir impedimentos aos árbitros, as partes podem, por acordo, renunciar e dizer que, apesar de se verificar aquela situação, consideram que esta situação não coloca em xeque a independência e imparcialidade do árbitro. Depois tem aquelas zonas verdes, existem as zonas vermelhas, de aspectos vermelhos, zona vermelha de aspectos irrenunciáveis, daqueles que não podemos mesmo não condescender, os aspectos renunciáveis, e depois tem aquela zona laranja que, apesar de não constituírem propriamente uma causa de impedimento ou suspeição, a outra parte pode usar para afastar um determinado árbitro. Por exemplo, se eu já tiver prestado uma assessoria ou elaborado um parecer sobre uma situação qualquer que me tenha sido pedida por uma das partes, a outra parte pode considerar que isto é uma situação potencialmente geradora de conflito de interesses. Pronto, isto ajudou a esclarecer 3 das 4 questões que tenho preparadas para si. Eu vou aqui fazer recurso da minha cábula e eu acho, não sei se ficou respondida essa questão, sobre as melhores práticas para garantir a transparência, se calhar está respondida, mas quais seriam para garantir a confidencialidade no processo arbitral? Bom, a confidencialidade é garantida pelas próprias regras que tiverem sido adotadas pelo Tribunal Arbitral, se for um tribunal ad hoc. Por norma, quando a arbitragem é institucional, os centros já contêm regras específicas sobre a confidencialidade do processo. E, portanto, estas regras, isto seria mais uma questão a responder em sede de arbitragem ad hoc, quando existe uma arbitragem ad hoc, os árbitros reúnem, elaboram a ata de admissão, elaboram o regulamento e, neste regulamento, estabelecem as regras específicas sobre a confidencialidade. Acha que, de alguma maneira, as instituições de arbitragem estão... Fugimos aqui a uma questão antes dessa, que era saber a questão da produção de provas na arbitragem. Como é feita a questão da produção de prova e se o compliance terá alguma coisa a dizer sobre os meios, o tempo de produção de provas na arbitragem? Não, porque sim, o compliance é uma realidade muito específica que se aplica, aplica-se a ética na celebração de negócios. Em relação à produção de prova, essencialmente aplicam-se os princípios que são seguidos no processo judicial, que é a verdade. Em relação à prova testemunhal também, são admitidas provas testemunhais, provas documentais, mas os elementos de prova, por norma, são também o tratamento da prova e da produção de prova é feito em sede de regulamento. Por norma, quando nós fazemos aquilo que nós designamos, em processo normal, em processo judicial, nós falamos de petição inicial, nas arbitragens normalmente é o requerimento inicial, mas não é indiferente o tratamento, porque a natureza e a substância é exatamente a mesma.
Por norma, a petição e a contestação vão já instruídas com os elementos de prova, seja de facto, dos factos que se pretendem ver provados. Quando há prova testemunhal, nós também indicamos as testemunhas e também falamos dos aspectos que quer que estas testemunhas, em princípio, ou dos factos que estas testemunhas, em princípio... Sim, mas existirá neste elencar de provas com o pedido ou com a contestação, haverá alguma questão ética? Existem aquelas questões ou aquele tipo de prova, não diria, mas se calhar o modo como apresentar as provas, será que há algum cuidado que se tem que ter, algumas questões que não podem ser levantadas, ou há alguma restrição ao modo de apresentar essas provas? A menos que estas questões tenham a ver com direitos fundamentais, direitos à reserva da vida privada. Portanto, não estou aqui a ver nenhuma situação em que isso possa ser levantado, mas no geral não se aplicam estes cuidados e, por norma, como é um processo conduzido sobre segredo e segredo no sentido de que não é publicitado, as audiências não são públicas e, portanto, há ali uma reserva de confidencialidade. Há um compromisso das partes e dos advogados, dos assistentes, de que aquilo que for produzido, aquilo que se tiver conhecimento em sede de processo não vem para cá para fora, sob pena de responsabilização. Acha que o compliance contribuiu de alguma maneira para a confiança das partes na boa condução do processo? Não. O compliance é uma questão que surge muito depois da arbitragem. Portanto, repara, a ICC tem mais de 100 anos de existência. São instituições, a ICC, a CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional, para além de outras que são instituições centenárias. O compliance é uma questão com que quer a arbitragem, quer os centros, as instituições de arbitragem têm tido alguma dificuldade em lidar porque traz aspectos novos, muitas vezes aspectos jurídicos que devem ser tratados em sede de processo de crime, e coloca bastantes desafios à condução das arbitragens. Muitas vezes elas aparecem como questões prévias e também já se tem colocado a questão de saber se seriam ou não questões arbitráveis. O incumprimento das regras de compliance podiam ou não ser submetidas à arbitragem ou se estariam na competência própria dos tribunais judiciais. Doutora, vamos lá supor que um contrato esteja a ser discutido, esteja a ser negociado e que ao longo do contrato, da negociação do contrato, surjam já conflitos. Acha que é possível que este conflito que surgiu ainda antes da assinatura do contrato possa já ser submetido à arbitragem para resolução? É possível se as partes... Porque há duas formas de submeter um conflito à arbitragem, ou de estabelecer a competência arbitral, que é a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral. E se as partes, quando surge o conflito, entenderem que seria melhor deixar a solução deste conflito à decisão de um tribunal arbitral, podem sempre celebrar um compromisso arbitral, estabelecer as regras da arbitragem, se for uma arbitragem ad hoc, ou remeter para as regras de uma instituição que já tenha
procedimentos sedimentados sobre a matéria. E isto tinha que ser feito ainda antes do início das negociações ou no decurso? Não, pode ser feito no decurso, porque mesmo quando as partes não tenham no seu contrato uma cláusula arbitral, podem decidir, mediante a celebração de um compromisso arbitral, podem decidir submeter os litígios que surjam, mesmo depois já do litígio instituído, à arbitragem, porque consideram, por exemplo, que um tribunal arbitral estaria em melhores condições de decidir em tempo útil a sua contenda, ou porque consideram que o litígio envolve questões bastante complexas, questões muito complexas, que muitas vezes podem escapar ao entendimento do Tribunal Judicial, e que, portanto, seria para elas estaria melhor que o litígio fosse decidido por um tribunal arbitral. Há uma outra razão, porque os juízes, por exemplo, os tribunais judiciais estão sujeitos, são vinculados à lei. E na arbitragem, por norma, as partes podem decidir se o tribunal, ou podem decidir se o tribunal decide de acordo com um determinado direito vigente ou de acordo com normas de equidade. Exatamente. Doutora, nestes conflitos que surgem antes da celebração do contrato e que tenham sido resolvidas por um tribunal arbitral, acha possível atacar-se por via do recurso ou por outra essas decisões que forem tomadas naquele momento por incumprimento de uma questão ética? Eu acho sempre possível, desde que as partes não renunciem ao recurso, porque é importante que as partes, na celebração, seja dos compromissos arbitrais, seja da cláusula, na negociação, seja do compromisso arbitral, seja da cláusula compromissória, estabeleçam os princípios e tenham noção dos princípios que regem a sua relação e dos princípios que vão reger o processo arbitral. Porque é muito comum nas arbitragens internacionais, há uma regra supletiva de que se as partes nada disserem, em princípio renunciam ao recurso. O mesmo não se passa nas arbitragens domésticas. Se as partes, no silêncio das partes, a lei pressupõe que as partes não renunciam ao recurso. O que pode acontecer muitas vezes é que as partes renunciem ao recurso numa e noutra arbitragem, e aí não é possível, essas questões não são passíveis de recurso se esta for a decisão. Há um outro aspecto que nós também temos que ter aqui em conta, que é a arbitragem, por ser uma espécie de jurisdição voluntária. A arbitragem é muito limitada às matérias, ou a competência do Tribunal Arbitral é limitada às matérias que as partes decidiram submeter à arbitragem. Okay. Que as partes podem decidir não submeter determinado tipo de matérias à arbitragem. Do que disse, fica claro que, afinal, uma boa elaboração da cláusula compromissória é fundamental para o modo como se vai conduzir os conflitos arbitrais e como se vai conduzir os conflitos em sede de arbitragem. E há vários aspectos que as partes têm. Nós, por norma, quando olhamos para muitas cláusulas arbitrais, nós deparamos-nos com aquilo que consideramos cláusulas patológicas, que é a introdução de vários elementos incompatíveis, a introdução de várias regras que não fazem muito sentido, por exemplo,
Vou-lhe dar um exemplo. Numa arbitragem, por norma, as partes decidem. A arbitragem é um processo caro, é um processo que pode ter as suas vantagens, mas é um processo extremamente dispendioso, tem custos bastante elevados. E, portanto, é necessário que as partes tenham consciência de que, por exemplo, uma arbitragem coletiva ou um tribunal arbitral coletivo é mais caro que um único árbitro. Claro. E, portanto, tem de fazer sempre um equilíbrio, um exercício de custo-benefício, uma ponderação dos custos e benefícios, por exemplo, uma arbitragem de 500 mil kwanzas. Se eu vou reclamar 500 mil kwanzas, compensa ou não submeter esse conflito à arbitragem? Vai ficar de ver o árbitro Exatamente. e não consegue pagar. Exatamente. O benefício. E pronto, há aqui há uma ponderação que tem que ser feita, claro, seja sobre a natureza do conflito, seja sobre o valor da arbitragem. Em determinadas indústrias há um teto mínimo ou máximo para a constituição de uma arbitragem com um árbitro único, e depois, acima deste valor, aí é que se considera justificar-se um tribunal coletivo, até porque o que está em causa, o valor em risco, justifica a constituição de um tribunal coletivo. E também a justiça, se calhar, da decisão. Exatamente. Apesar de a minha experiência diz que não. nem sempre essa justiça se verifica nos tribunais arbitrais coletivos. Onde há arbitragem coletiva, até porque nós temos muitas vezes o efeito boleia. Pois. Porque uma decisão, uma decisão decidente, não é? Implica mais trabalho, implica argumentação, implica fundamentação, e às vezes os nossos árbitros também colocam-se um bocadinho na posição de não ter que divergir para não ter mais trabalho. Doutora, uma decisão arbitral em que as partes tenham acordado ou tenham prescindido do recurso ab início, mas que no decorrer ou após a decisão tomada, uma das partes verifica que houve violações graves, não só no dever éticos, mas até legais. Há alguma maneira de atacar esta decisão? É anulação da decisão. E é feita, como é que é feita? Qual é a tramitação? A tramitação é o pedido junto do Tribunal, agora seria o Tribunal da Relação, ou o Tribunal Supremo, para o pedido de anulação da decisão, porque se consideram que viola normas de ordem pública, normas imperativas e normas relativas à ética da decisão. Ótimo. Doutor, e naquelas questões, e saltando um bocadinho aqui a nossa linha, as questões em que o processo arbitral vê-se afetado por uma decisão de um órgão de investigação criminal ou de um tribunal judicial, acha que a decisão ou a ordem, o despacho que é dado e que afeta o processo arbitral deve conduzir à suspensão do processo arbitral, ou existe uma autonomia para o tribunal andar por si até a decisão final? Em princípio, a autonomia existe. E aqui dois aspectos que o tribunal arbitral pode... Há duas decisões, não é, em alternativas que o tribunal arbitral pode tomar. Uma, ou decide que aquela questão, se for uma questão prejudicial, aquela questão prejudica a decisão que possa vir tomar em sede de arbitragem, ou ainda que não prejudique, tem uma influência significativa
sobre aquela decisão e o Tribunal decide suspender o processo até que haja uma decisão sobre aquela questão. Mas também pode acontecer que a decisão que venha a ser tomada, porque são questões diferentes, não influencie o entendimento que o Tribunal tenha sobre a matéria que está a ser tratada. E o Tribunal considerar que apesar de existir esta decisão em concreto não influencia o processo que está aqui a ser conduzido e, portanto, o Tribunal toma a decisão de continuar com o processo. Portanto, são questões que se levantam. Há determinado tipo de questões que eu acho que sim, que podem ter um efeito prejudicial no mérito da questão. Eu acho que quando se verificam estas situações, o Tribunal deve suspender o andamento do processo até que haja uma decisão sobre aquele aspecto em concreto que influencia o mérito da questão. A decisão sobre o mérito da questão. Quando essas questões surgem até antes do início do processo arbitral, o órgão de investigação ou o tribunal tomou uma decisão que levou a que a parte incumprisse o acordo e, no prejuízo causado, a outra parte decide desencadear, dar início à arbitragem, acha que o tribunal arbitral poderá levar isso em consideração ou não andar com a decisão por conta daquele ato que foi praticado? Não percebi a questão. Eu vou repetir. Existe um caso em que o surgimento do incumprimento terá surgido por força de uma decisão de um órgão de investigação. Vamos lá supor que determinado indivíduo A tinha que praticar um ato numa determinada data e, por conta daquele ato de investigação que levou à apreensão disto ou daquilo, ele não possa praticar aquele ato. E ficou, por isso, impossibilitado. E a outra parte prejudicada decidiu, então, iniciar o processo de arbitragem, pedindo indemnização ou outra coisa que considerar. Acha que o tribunal, na apreciação daquele conflito que surgiu por causa da intervenção de um órgão de investigação criminal ou outro, acha que deverá levar isso em consideração para não decidir, para suspender ou para considerar que não houve culpa no cumprimento, que são questões de força maior ou outra? Não seria causa para suspensão do processo arbitral, mas caberia o Tribunal Arbitral ponderar sobre se aquela intervenção de um órgão que é terceiro à relação contratual impediu ou não constitui ou não justo impedimento e o justo impedimento e um impedimento que levou a que a outra parte incumprisse. Portanto, não foi o Tribunal deve ponderar sobre se o incumprimento deve-se à culpa própria ou a culpa, não diria culpa, mas por efeito de intervenção de terceiros. Portanto, eu acho que é uma questão que o Tribunal pode sim ponderar, mas não o suficiente para impedir o andamento ou suspender o andamento do processo. Sobre essa questão do compliance na arbitragem e sobre as questões prejudiciais na arbitragem, existe alguma discussão jurisprudencial ou doutrinária à volta disso? Que discussões é que são levantadas na atualidade sobre isso? Atualmente, o que se tem discutido, não a nível nacional, mas a nível de algumas organizações, de algumas instituições internacionais de arbitragem, algumas câmaras de comércio, é exatamente a influência das normas ou o incumprimento do compliance, das normas de compliance,
a influência que este incumprimento tem nos processos arbitrais. E há um debate muito aceso sobre como é que estas questões podem ser tratadas em sede de arbitragem. Imagina que há um incumprimento de um contrato, mas este incumprimento tenha surgido ou se tenha verificado na sequência de uma investigação interna, não é? De uma auditoria interna que a empresa tenha feito e que tenha verificado que, por exemplo, houve violação de determinadas normas na contratação de determinado serviço. Imagina que há um concurso público, há um concurso para adjudicação de um determinado serviço e que tenha sido escolhido não a empresa melhor classificada no concurso, mas uma empresa que tenha relações privilegiadas, por exemplo, com o pessoal da administração e haja uma investigação, há aqui a aplicação de um determinado tipo de medidas para, no fundo, pôr termo àquela situação de violação de normas internas. Mas isto pode dar origem também ao incumprimento, esta suspensão, por exemplo, de pagamentos, de faturas, pode dar origem a uma situação de incumprimento, como invariavelmente está, e que pode dar origem a um conflito que vá parar, que seja submetido à arbitragem. A questão é como avaliar estas questões em sede de arbitragem quando aquilo que é submetido à decisão dos árbitros é o incumprimento, não a nulidade do contrato. Será uma questão que o Tribunal pode avaliar estendendo a sua competência, ou o Tribunal pura e simplesmente vai analisar o processo sob a perspectiva do incumprimento contratual. São questões que se colocam. A questão da nulidade do contrato pode ser apreciada pelo próprio Tribunal Arbitral? Eu acho que sim. A questão da nulidade do contrato, eu penso que poderá ser. Eu acho que é uma questão a qual o Tribunal pode estender a sua competência, apesar de não ser uma matéria que tenha sido especificamente submetida à arbitragem, mas é uma matéria que interessa avaliar na medida em que tem consequências diretas sobre a decisão, sobre o mérito da questão. E o tratamento que vai ser dado a este contrato, nulo ou não, não afetará a própria cláusula que levou à escolha daqueles árbitros? Não, porque a cláusula arbitral sobrevive a uma coisa que me esqueci de dizer: a cláusula arbitral sobrevive à nulidade do contrato. A cláusula arbitral, ainda que o contrato seja considerado nulo, a cláusula arbitral sobrevive ao contrato. Exatamente. Existe ainda a parte das decisões arbitrais, alguns princípios que são fundamentais a observar durante o processo arbitral. Que princípios é que são esses? Que podem ser destacados entre vários? Essencialmente o princípio da lisura, imparcialidade e independência dos árbitros. Portanto, é certo que em sede de arbitragem a independência é fundamental, a imparcialidade pode ser questionada porque os árbitros são sempre escolhidos pelas partes. Portanto,
mas essa escolha não implica uma sujeição a instruções das partes, portanto os árbitros têm de ser sempre independentes e imparciais nas suas decisões. Estes são os princípios fundamentais a adotar em sede de arbitragem. É claro que há outras regras, eu diria, seriam regras de decoro, vamos dizer, que é evitar contactos ainda que os conheçamos, aliás, por norma conhecemos pessoalmente, ainda que os conheçamos pessoalmente, é evitar contacto com os árbitros durante o período em que tiver contacto pessoal, jantares, almoços, durante o período em que tiver a decorrer a arbitragem. Isto porque à mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecer. Exatamente para evitar a criação de suspeições desnecessárias à atuação dos árbitros. Doutora, a conversa está bastante agradável e dá a impressão que o tempo não passou, não é? É verdade. Mas está bastante agradável esta conversa, eu estou particularmente a gostar. Eu já previa, até disse à doutora antes de vir que eu acho que ia ser uma conversa interessante e não me enganei. Eu gostava de perguntar-lhe se considera que ficou alguma coisa por dizer naquilo que preparou para nós. Ficou muita coisa. Sim, nós não tínhamos intenção. Ficou muita coisa por dizer. É um alerta, pronto, um alerta que queria fazer. É um alerta que queria fazer, que nossa intenção não é esgotar o tema, nem pensar nem um bocadinho, mas a minha pergunta era em relação ao que preparou, não é? Para hoje, se há alguma coisa que queira acrescentar. Eu gostaria primeiro de falar da arbitragem, de forma geral, é dizer que nós temos, enquanto país, enquanto sistema de justiça, nós temos que repensar o que é que pretendemos e se queremos ou não colocar-nos como um hub de arbitragem em África, que parece-me que não há. Ouve-se falar de uma arbitragem aqui ou acolá, mas não existe em África um hub de arbitragem. E se calhar podemos nos colocar como a Singapura de África, no sentido de que criamos um sistema que incentiva, que não só incentiva, mas que contém regras precisas, claras e precisas de arbitragem, que é um sistema que favorece a arbitragem, mas para isso nós temos que trabalhar muito não só na arbitragem, que me parece já está em franco desenvolvimento em Angola, pelo menos as arbitragens domésticas, mas principalmente no nosso sistema de administração de justiça, que há um aspecto que nós muitas vezes não abordamos quando falamos de arbitragem, que é a necessidade de um sistema funcional de administração de justiça. A arbitragem, sem esse sistema, não sobrevive. Daí ser complemento, como a doutora referiu. Doutora, só tenho que agradecer a sua presença. Foi muito agradável. Para mim também foi pouco tempo. Estamos quase 1 hora de gravação. Nós nos perspectivamos ser um programa de 30 minutos apenas, não com essa intenção de esgotar, mas de trazer, ainda que seja a pitada, o lançar de desafios para que outras discussões à volta do tema surjam. Existem outras plataformas que têm feito este estudo, essas discussões, e nos propusemos nesta temporada sobre a arbitragem trazer pelo menos 4 intervenções, não é? sobre a temática, e tivemos muito gosto de ter a doutora aqui hoje. Muito obrigada. Vamos pedir a sua disponibilidade, que agende na sua disponibilidade, para estar connosco em outros temas também. Está bem. Não é? Há só mais um em sede de arbitragem que eu gostaria de falar, que é relativamente à redação da cláusula arbitral.
Resta tempo para falarmos um bocadinho sobre isso? Hoje, não, vocês Não, resta. Faça favor, sim, sim. doutora. Faça favor. Diga. Não, mas é um tema que requer um outro programa. Deem-nos um resumo. Pois, Hoje fica só uma pitada. Pois, é sobre os cuidados que se tem que ter na redação da cláusula arbitral ou do compromisso arbitral. Porque normalmente quando se vai redigir a cláusula arbitral já se está naquela fase de cansaço, porque as pessoas perdem muito tempo na negociação dos aspectos financeiros, dos aspectos técnicos do contrato, mas vale sempre a pena perder algum tempo na elaboração da cláusula arbitral, até para evitar a introdução nos contratos de cláusulas patológicas. Evitar, por exemplo, uma coisa que eu aconselho é evitar reduzir o âmbito da arbitragem. Normalmente nós vemos nos contratos todos os litígios resultantes da interpretação e execução deste contrato serão resolvidos pela arbitragem. Mas há litígios que muitas vezes, e há aspectos que se verificam na fase pré-contratual. Há outros aspectos que são laterais e que podem perfeitamente também ser introduzidos no tratamento na arbitragem e este cuidado de evitar restringir ao máximo, evitar a introdução de cláusulas incompatíveis entre si. Eu já vi, por exemplo, cláusulas com a seguinte redação: o presente litígio será resolvido por arbitragem, a arbitragem será constituída por 3 árbitros, o tribunal arbitral será constituído por 3 árbitros, 2 nomeados pelas partes e o 3º nomeado pelo Tribunal Provincial de Luanda. Coisas do género. Há vários para além de que muitas vezes introduzem regras da UNCITRAL, regras da ICC na mesma cláusula arbitral e às vezes são regras que não são compatíveis entre si. O ideal, principalmente nas arbitragens com um custo bastante elevado, que eu chamo de arbitragens de capital intensivo, o ideal é sempre escolher uma instituição, mas uma instituição com um histórico, uma instituição já bastante sedimentada no mercado, ou escolher os árbitros, ou na escolha dos árbitros, escolher pessoas que realmente trabalhem nas matérias que vão ser ali, que trabalhem e que sejam experts nas matérias que vão ali ser discutidas. Doutora, obrigado por essa pitada adicional. Caríssimos ilustres no que tange, tivemos com a doutora Helena Prata, nossa colega no que tange, para mais um episódio do nosso e vosso canal no que tange, em que discutimos a arbitragem ou compliance na arbitragem. Foi interessante, como sempre digo, aqui se produz conteúdo jurídico de qualidade, com pessoas que percebem e têm experiências sobre as matérias que vêm a abordar, e hoje não fugimos à regra. Pedimos então que subscreva o nosso canal, ative o sininho para estar por dentro de todas as notificações, novidades que temos para si, e até a próxima.